Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, a partir do versículo 12, que encerra estas palavras do Mestre. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O progresso é lei da natureza. Assim a matéria como a inteligência, tudo tem que progredir. As vestes próprias do adulto embaraçariam os membros da criança, impedindo-lhe a cada passo caminhar, e suas quedas se sucederiam continuamente. Como seus contemporâneos, os apóstolos, conquanto mais desenvolvidos espiriticamente do que eles, eram, em consequência da encarnação humana, criancinhas que necessitavam de ser ajudadas no seu caminhar, que precisavam avançar a passos curtos, que não podiam ser impelidas para a frente numa carreira rápida que não suportariam. A ciência que lhes foi dada estava em relação com as necessidades da época. Para eles, o Espírito Santo se manifestou no Pentecostes e lhes deu os conhecimentos de que tinham necessidade. Mas os tempos se sucederam, o desenvolvimento intelectual se operou, a princípio com lentidão, depois, acelerando-se, começou a avançar com energia. O Espírito da Verdade se revelou de tempos a tempos, para mostrar de longe a luz que há de guiar a humanidade nas suas pesquisas, e não vem distante o momento em que, pondo-se ao alcance de todos, abrirá os olhos dos mais cegos e fará que sua voz penetre nas mais surdas consciências. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vos guiará a toda a verdade. Já o temos dito, a verdade ha sido sempre revelada aos homens na medida do que o homem podia compreender. Os Espíritos do Senhor, seus mensageiros, os missionários, assim errantes como encarnados, desde todos os tempos trouxeram aos homens a luz, a ciência, a verdade que estavam em relação com as necessidades de cada época. Aqui, porém, Jesus alude à era nova em que entrais e à época em que o homem, guiado pelos espíritos superiores, receberá os ensinos do Senhor em toda a sua extensão, compreendendo a fonte de onde promana essa graça especial e o objetivo com que é concedida. Mas para aí chegar, tem o homem ainda que aprender por largo tempo, tem que progredir e que se purificar. O Espírito da Verdade vos ensinará toda a verdade. Sim, pois que a sua tarefa consiste em mostrar, progressiva e sucessivamente à humanidade, a luz que há de guiá-la nas suas pesquisas e ajudá-la a avançar, ainda e sempre, e cada vez mais com energia pela senda do progresso moral, físico e intelectual. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Pelo que respeita aos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, seus missionários na erraticidade,
Eles dirão o que do Senhor provindo lhes for hierarquicamente comunicado para que transmitam aos homens. Pelo que respeita aos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, seus missionários encarnados, esses não falarão por si mesmos. Faloão sob a inspiração divina, dirão o que houverem recebido por inspiração ou por meio da audição, o que, portanto, houverem escutado. Anunciará as coisas que hão de vir. Quanto ao presente, isto é, quanto aos tempos atuais, em que começais a entrar na era nova que se abre para a humanidade, e quanto ao futuro, a significação dessas palavras é quase idêntica, se bem que de maior alcance com relação ao futuro. Trata-se de anunciar as coisas que hão de vir, não como fazem os ledores da Buena Dicha, mas tornando claras as partes da revelação messiânica deixadas na obscuridade do véu da letra. Trata-se de instruir os homens acerca de seus destinos, acerca do que podem e devem esperar, acerca da ciência do mundo e da criatura, que é o conhecimento das leis de Deus na ordem física e na ordem moral, acerca do conhecimento, segundo essas leis, da origem do mundo e da criatura, e do fim que uma e outro têm que atingir, acerca do conhecimento das obrigações cuja observância conduz a esse fim, que é a realização da perfeição e da pureza, pela realização do progresso, assim da matéria como da inteligência. A missão do Espírito da Verdade está começada, porquanto essas coisas, cujo anúncio fora predito, principiaram a ser anunciadas. Os Espíritos do Senhor já começaram a descer para o meio de vós. Missionários, errantes e encarnados, começaram, mediante a luz e a ciência espíritas que vos são reveladas, a espalhar a claridade sobre as partes da revelação messiânica deixadas na obscuridade sob o véu da letra. Começaram a instruir os homens sobre os seus destinos, sobre o que podem e devem esperar, sobre o conhecimento do mundo e da criatura. Começaram a dar-vos a verdade relativamente ao que dela podeis compreender, guiando a humanidade em suas pesquisas e ajudando-a no seu adiantamento. Essa missão do Espírito da Verdade vai continuar, pois que, conforme já o dissemos, a vossa geração não passará sem que veja decorrer os seus primeiros anos messiânicos. Tendes que ser conduzidos e chegar a essa época em que o homem, guiado pelos espíritos superiores, receberá em toda a sua extensão os ensinos que lhe virão dar os mensageiros do Senhor, precursores do advento de Jesus, Espírito da Verdade, visto que complemento e sanção da verdade que ele mostrará sem véu. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.